Quando nos levantamos pela manhã, não nos é permitido saber o que é que o destino nos reserva. Geralmente os dias mais tumultuados costumam parecer banais, até que somos sugados pelo turbilhão que, ao seguir seu caminho, deixa para trás apenas os destroços dos nossos castelos. Meu nome é Samara, estou hoje com 64 anos de idade. No ano de 1992, eu enfrentei o maior dilema que uma mãe pode sequer imaginar: o desaparecimento de um filho. André tinha apenas 3 anos quando foi tirado de nós. Quando eu engravidei, tudo na minha vida passou a fazer sentido. Foi como se a presença daquela vida dentro de mim fizesse funcionar um conjunto de muitas engrenagens que me mantinham em constante alegria. O mesmo valia para Paulo, o meu marido, que junto de mim atravessou a tristeza de ver 2 gestações anteriores serem interrompidas por abortos espontâneos antes do meu 4º mês de gestação. Por isso mesmo, durante a gestação de André, a atenção e o cuidado foram redobrados. Os médicos diziam que se passasse do 5º mês, tudo ficaria bem, mas eu só parei de me preocupar quando ouvi pela primeira vez aquele chorinho que parecia dizer: "Oi, mamãe, cheguei, agora tá tudo bem." Como toda mãe, sou suspeita para falar, mas André era perfeito em todos os sentidos. A presença dele uniu ainda mais a minha família. Seu Jair, o meu sogro, fez questão de mobiliar todo o quarto do bebê sozinho. Ele comprou de tudo. Até a pintura do quartinho em azul foi ele quem fez. Já meu pai, vascaíno roxo, comprou um uniforme completo do time do coração e sempre comentava que um dia André e ele assistiriam juntos ao futebol no sofá de sua casa. Meu filho tinha um leve sinal, logo ao lado do seu olho esquerdo. Era como um risquinho marrom de uns 3 centímetros, que lhe dava uma aparência travessa, arteira. Assim, cercado por pessoas que o amavam, André foi crescendo. Até o fatídico dia de 4 de julho de 1992. Eu tinha ido ao supermercado, Luísa, como costumava fazer com frequência. Sentado dentro do carrinho em meio às sacolas, André devorava um pacote de salgadinhos e brincava com a figurinha que vinha de brinde. Despreocupada, abri o porta-malas e fui ajeitando as compras no compartimento. Percebi então que uma das sacolas estava faltando. Como a fachada da loja era toda envidraçada e meu carro não estava longe, deixei André ali no carrinho mesmo, diante do porta-malas ainda aberto. Antes de sair, lembro de dizer a ele: "A mamãe já volta, tá? É 1 minuto só." Peguei a nota das compras e segui para dentro da loja. A todo momento olhava para lá para garantir que estava tudo certo. Abordei então um dos funcionários e expliquei a situação. Mesmo conversando, eu não tirava os olhos de lá 1 minuto. Enquanto estávamos resolvendo, no entanto, um micro-ônibus parou no estacionamento do mercado e um grupo de jovens desembarcou vestindo camisetas azuis. Eles riam, conversavam e foram entrando na loja. Nesse momento eu já retornava para o carro com a sacola recuperada. Acabei retida tentando sair enquanto eles entravam. Só que tudo isso, eu repito, não durou mais do que 2 minutos. No momento em que saí, vi que André não estava mais no carrinho. Corri até lá nervosa. Como André tinha o hábito de esconder-se em casa para que eu procurasse e fingisse um susto quando ele gritasse, comecei a olhar entre os carros próximos e até mesmo embaixo deles. O pacote de salgadinhos estava ainda no carrinho. "André! André!" comecei a chamar já com lágrimas nos olhos. O motorista que havia trazido aqueles jovens estava ainda no veículo, debruçado sobre o volante, como se estivesse lendo algo. Fui até lá e fiz um sinal para que ele abrisse a porta. "Pois não, senhora, como posso ajudar?" Ele estava lendo a Bíblia e usava uma camisa igual a dos passageiros. No lado esquerdo do peito estava escrito "Movimento Jovem Filhos da Fé." "Moço, por favor, o senhor não viu o menininho que estava ali no carrinho?" Ele olhou para onde eu apontava e respondeu: "Não vi não, senhora. Perdão, estava distraído. Aconteceu alguma coisa?"
Meu filho, moço, ele sumiu!" Nesse momento, alguns dos jovens regressaram ao ônibus e se inteiraram do assunto. Rapidamente guardaram as compras e começaram a me ajudar. Vasculhamos todo o estacionamento. Alguns adentraram a loja para procurar do lado de dentro e avisaram logo ao gerente sobre o ocorrido. Eu estava em total desespero. Fiquei ainda mais nervosa quando encontrei quase na saída do pátio a figurinha que André segurava. Aquilo foi como uma confirmação. Meu filho havia sido raptado. Ao ver meu estado, um dos jovens correu até um orelhão para chamar a polícia. Não demorou muito e uma viatura chegou. Uma policial feminina veio conversar comigo. Tentava coletar os detalhes, mas eu só conseguia chorar sem conseguir dar nenhuma resposta. Quando Paulo foi avisado, chegou em poucos minutos. A expressão de desespero em seu rosto naquele momento me fez desmaiar. Meu cunhado Maurício, irmão de Paulo, era da Polícia Civil. Assim que foi avisado, se deslocou também para lá junto de mais 2 policiais. Por pouco não agrediu o gerente, que começou a criar diversos empecilhos com a permanência da polícia. Minha sogra, ao ser avisada, sofreu um colapso, precisou ser hospitalizada. Meu Deus do céu, eu estava vendo minha família desmoronar diante de mim. O sentimento de culpa me esmagava, por mais que Paulo tentasse me demover dessas ideias. Eu já não dormia, nem o meu marido. Passávamos as noites em claro, chorando e sendo corroídos por aquela sensação atroz de dúvida, de incertezas e de angústia. A mãe que enterra um filho, por mais que sofra, conserva pelo menos a fé de que ele esteja junto de Deus, livre de qualquer sofrimento ou dor que a vida pode lhe impor. Ter seu filho sequestrado, no entanto, é algo pior, ainda mais terrível, que somente quem passou é capaz de mensurar. Não saber onde está, se está com frio, com fome, com medo. Meu Deus, ele tinha só 3 anos de idade. Aquilo era devastador. Emagreci e passei a sofrer com problemas de pressão e quedas de cabelo. Paulo, antes um homem forte e saudável, que jogava futebol nos finais de semana, era agora um homem apático e tristonho, vitimado por gastrite e dores de estômagos diárias. O silêncio da nossa casa era quase como uma presença física e inimiga com quem éramos obrigados a conviver diariamente. Os anos de 91 e 92 foram recordistas no desaparecimento de crianças no Brasil. A polícia investigou o quanto pôde. Nós, em paralelo, investigávamos por conta própria. Fomos a programas de TV, emissoras de rádio, colamos cartazes e atuamos junto a outras famílias que tinham passado pelo mesmo drama. No entanto, apesar de jamais termos perdido a esperança, passamos a encarar a cruel realidade de que nosso menino estava perdido para sempre. Quando conseguimos, por ação judicial, ter acesso às gravações das câmeras de segurança do supermercado, o conteúdo não foi de grande ajuda. Tudo que podíamos ver era uma pessoa, possivelmente uma mulher de certa idade, com um chale sobre a cabeça. Ela se aproximou do carrinho e pegou meu filho nos braços. Ele esperneava, mas ela o segurava com força. Depois seguiu até um carro parado fora do estacionamento. A polícia acreditava que eram membros de algum grupo especializado nesse tipo de crime, roubo e comércio de crianças pequenas. Assim os anos foram se passando. Tivemos que aprender a conviver com aquele vazio. Em 1996, decidimos entrar com o pedido de adoção de uma linda menininha negra, a quem demos o nome de Amanda. Mesmo com a ausência do nosso filho ainda tão forte dentro de casa, ela conseguiu trazer de volta um pouco da nossa paz. Paula levava para toda a parte, comprava tudo o que via. Na manhã em que ela o chamou de pai pela primeira vez, achei que ele fosse ter um ataque. Os avós sempre solícitos davam também a ela toda a atenção e carinho que não puderam dar a meu filho. Menos a minha sogra, que nunca mais foi a mesma e acabou falecendo 1 ano após o sequestro. Amanda cresceu sabendo que era adotada e que em algum lugar tinha um irmão mais velho.
Que menina doce era ela, Luísa. Adorava animais, música. Desde muito jovem se interessou também por obras de caridade. Era voluntária em ações por idosos, crianças e também por animais. Chegou a receber até mesmo uma menção honrosa da Câmara dos Vereadores por ter coletado sozinha de porta em porta centenas de livros para doação a orfanatos. Também transformou nossa casa num pequeno zoológico. Tínhamos cachorros, gatos, peixes, passarinhos. Mas paciência, Paulo não sabia dizer não a ela, e eu muito menos. Ela olhava as fotos de André com muito interesse. Comentava sempre sobre a marquinha que ele tinha no rosto, sobre seu cabelo liso e castanho e sobre o sorriso matreiro. Ela o amava, sem nem mesmo sequer tê-lo conhecido. Amanda já era uma moça agora e estava prestes a se formar no ensino médio, quando um dia estávamos em casa assistindo TV. Ela havia saído de manhã, pois era uma das responsáveis pela organização do evento. Ao sair, disse que só retornaria perto da hora do almoço. Cerca de 1 hora depois dela ter saído, o telefone tocou. Era Amanda e parecia muito nervosa. Mamãe, eu tô aqui no salão onde vai ser a formatura. A senhora e o papai devem vir pra cá agora. Por favor. Meu coração já começou a palpitar na mesma hora. Filha, o que aconteceu? Ao perceber meu tom de voz, Paulo se levantou do sofá e imediatamente se postou ao meu lado. Amanda continuou. Por favor, mamãe, só venham pra cá imediatamente. Não vou explicar por telefone. Ela disse isso e desligou. Fizemos o que ela pediu e chegamos lá em menos de 10 minutos. Amanda já nos aguardava do lado de fora. Filha, o que aconteceu? O que é tão importante assim? Você nos deixou preocupados, falou meu marido. Pai, mãe, por favor, venham comigo. Nós a seguimos para dentro do salão. Outros alunos também estavam envolvidos na organização e andavam de um lado para o outro, carregando caixas e arrumando coisas. Nos aproximamos então de um rapaz. Ele era alto, mas estava de costas para nós, tomando notas no que parecia ser uma prancheta. Amanda, se aproximando, disse: "Com licença, Luiz." Ele então se virou e nos olhou dando um lindo sorriso. Eu senti o chão desaparecer embaixo dos meus pés. Aqueles olhos, aquele sorriso e, acima de tudo, aquele traço ao lado do seu olho esquerdo. Antes de desmaiar, eu lembro de apenas dizer: André? Quando acordei, estava deitada no sofá numa salinha anexa. Paulo, com os olhos cheios de água, segurava minha mão e assentia com a cabeça. Amanda estava ali também, igualmente emocionada, abraçada àquele rapaz que me olhava. Ele parecia fascinado. Era meu filho. Meu sentimento dizia aquilo, não tinha dúvida nenhuma. Aquele rapaz tão alto e bonito era o meu garotinho, aquele que um dia tiraram dos nossos braços. Agora ele estava ali, junto de sua irmã. Meus tesouros, meus 2 filhos juntos. Fiquei um bom tempo abraçada a ele, apenas chorando. Ele nos contou que havia sido entregue ainda muito pequeno a uma família de uma cidade vizinha, que tempos depois se mudou para Campinas. Mas eles teriam se envolvido em problemas com a justiça e resolveram deixar a cidade, entregando-o aos cuidados de um abrigo. Os documentos na época o registravam como Luiz, e ele viveu naquele abrigo até os 18 anos, quando deixou para servir o exército. Quando saiu, começou a trabalhar como mensageiro num hotel. Depois se empregou na área de promoção de eventos. Soube pelas pessoas que o haviam criado na sua cidade natal que a mãe o havia abandonado numa praça. Decidiu então voltar para o local onde havia nascido, atrás de respostas. Já estava ali há 3 anos, trabalhando na área de festas e eventos. Por acaso havia esbarrado com a Amanda, que assim que viu o pequeno sinal no seu rosto decidiu nos avisar, sem falar nada para o rapaz.
Aquele dia eu recebi meu filho de volta. Para todos os efeitos, para o mundo lá fora, ele continua sendo Luiz, mas para nós sempre foi e será André. Hoje ele tem sua própria agência de eventos, casou-se e tem um filho de 1 ano. Amanda concluiu o curso de veterinária e atua na área, junto de 2 colegas. Paulo e eu nunca estivemos tão felizes na vida. A dor de não ter acompanhado o crescimento do nosso filho ainda existe, mas ela não é comparada à alegria de tê-lo de volta, sempre tão feliz e respeitoso. Agradeço a Deus por ter tido uma chance que muitas mães não puderam ter. Posso dizer sem medo que hoje, se eu morresse, eu morreria em paz. A maldade do ser humano me privou da presença do meu filho, mas a bondade de Deus me deu uma filha que trouxe o meu menino de volta. E esse, para mim, é o significado mais exato da palavra felicidade.